Está no ar o Pode Faz. Apoio SESI e Senai. Olá, seja bem-vindo ao Pode Faz, o podcast do SESI e do Senai da Paraíba. Eu sou Pauliane Mendes e estarei na apresentação do podcast compartilhando com você histórias que movem a indústria paraibana, os desafios do setor produtivo e os exemplos de quem transforma ideias em desenvolvimento e muitas oportunidades. E para abrir o primeiro podcast, recebemos um empresário que construiu uma das histórias mais inspiradoras da indústria brasileira. Uma pequena operação iniciada no quintal de casa aqui em Campina Grande, a posição de uma das maiores fabricantes de cadernos do país. Hoje conversamos com Jonas Cabral, fundador da Cadercil, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica na Paraíba e vice-presidente do Sindicato da Indústria Gráfica do Estado da Paraíba, além de ser delegado representante da FIEPB no Conselho Temático da Indústria de Defesa e Segurança da CNI. Seu Jonas, seja muito bem-vindo a essa nossa estreia. Que alegria ter o senhor aqui, viu? Poliana, eu que agradeço a oportunidade, o convite feito por você de estar aqui nesse espaço maravilhoso que o nosso presidente Cassiano Pereira criou e colocou à disposição dos sindicatos patronais. Pois é, o senhor faz parte também desse novo tempo, né, do Sistema Indústria da Paraíba. Já a gente vai falar desse novo tempo, da sua impressão em relação a todas essas ações desses 2 anos para cá, mas eu queria começar com a história da própria Cadercil. Eu sei que nasceu de um susto, é verdade, no meio da estrada. Conta essa história para a gente. Veja bem, realmente a Cadercil nasceu de um quase acidente. Estava vindo de Petrolina, Pernambuco, e de passagem aqui em Boa Vista, próximo a Campina Grande, em torno de 4 horas da tarde, eu dei um cochilo e, sem querer, ia havendo um acidente na estrada. Graças a Deus, Deus foi muito bom para comigo e deu tempo eu corrigir a rota e encostar o carro no acostamento da rodovia e desci do carro e fiquei pensando, meu Deus, se tivesse acontecido o pior comigo agora, se eu tivesse morrido, o que seria de minha família, minha mulher e meus filhos? Então, a partir daquele momento, nasceu em mim, ali foi, por incrível que pareça, um pré-acidente, um quase acidente, que foi plantado uma semente para que eu desenvolvesse algo onde, na minha ausência, quando Deus me levasse, a família ficasse amparada. E começou ali a germinar na minha mente, criar algo onde, na minha partida, a minha família pudesse dar continuidade, porque representante comercial, ele não tem nenhum vínculo com as empresas. Morreu, coloca outro no lugar e acabou. Então, minha família iria ficar desamparada. E, a partir daquele momento, foi uma semente plantada através daquele susto, daquele quase acidente, que Deus me iluminou. E, a partir dali, Deus me orientou para que nós chegássemos aonde chegamos. Olha só, um estalo de Deus mesmo, né, seu Jonas? Um estalo de Deus mesmo. Foi Deus mesmo que, naquele momento, houve aquele quase acidente. Ele fez esse livramento e ainda me tocou para que eu colocasse algo em prática para que no futuro, ou independentemente disso, tivesse algo mais seguro do que ser representante comercial. Não que representante comercial não seja bom. Por exemplo, a Cadercil hoje tem 65 representantes comerciais do Iapoque ao Chuí, no Brasil todo, tá certo? E é uma representante muito, é uma função muito nobre. E, para você ter uma ideia, eu tenho representante na Cadercil que fatura por mês em torno de 20, 25 mil reais. Olha só. Que bom. Outros tempos também estamos vivendo, né? Agora, isso aconteceu em 1993, por aí, foi no quintal de casa que ela nasceu como fábrica, digamos. Veja bem, não foi em 93. 93 foi a fundação dela, foi em 91, 92, esse sim. quase acidente, tá certo? E, a partir dali, eu fiquei sempre pensando em desenvolver alguma coisa. E pensei em muitas coisas e nada deu certo. Eu fiz pesquisa de mercado, eu representava várias empresas em 3 estados, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E comecei a observar e fazer pesquisa de mercado. Na época, eu também era representante comercial de uma fábrica de cadernos, que era a Sul-Americana Cadernos, que estava radicada em Itapetininga, no interior de São Paulo. E, a partir dali, eu pensei em entrar no ramo de caderno.
Mas depois eu pensei, quem sou eu para concorrer com esses gigantes, esses tubarões lá do Sul? Porque os fabricantes de cadernos, todos estão ali em São Paulo, na capital ou no interior. Mas eu pensei também, eu não posso concorrer se eu for concorrer com eles com os mesmos produtos dele. Eu vou tentar fazer um caderno diferente, com uma capa diferente, onde eu não vá concorrer com os mesmos produtos deles. Então, eu desenvolvi essa capa, é uma capa plastificada, tudo começou com ela, era o caderno Advanced, tá certo? E fiz um protótipo desse caderno e comecei a fazer uma pesquisa de mercado nos meus clientes, donos de papelaria, de livrarias, nos estados de Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E todos me apoiaram. Jonas, é um produto diferente, é um produto um pouco mais caro, certamente, mas vai vender. E eu tive um apoio muito grande desse pessoal e comecei a desenvolver o projeto. Sozinho, não. Eu e Deus. Deus sempre na frente. Para você ter uma ideia, eu, como representante comercial, estava muito bem, graças a Deus, financeiramente falando, e minha família foi contra. Meus pais, meus irmãos... Não queriam acreditar na sua ideia. Não queriam acreditar na ideia. Minha própria família, meus filhos, minha mulher, achavam que eu estava correndo um risco muito grande. Estava deixando o certo pelo duvidoso. Olha só. Então, eu tinha uma profissão certa, mas em termos financeiros. Mas é isso que eu fiz ver a eles. Está muito bom hoje, porque eu estou vivo, estou novo, estou com saúde e estou trabalhando. Mas tudo está dependendo só de mim, né? Só de mim, tudo depende só de mim. Na hora que eu falhar, como é que fica? Então, eu praticamente não ouvi os conselhos deles, de meus pais, meus irmãos, minha mulher, meus filhos, e continuei buscando solução para o problema da criação desse caderno. Procurei um cidadão em Campina Grande, que ele tinha uma máquina injetora, levei a ideia para ele, ele fez a capa do caderno, eu fui na cidade, numa livraria, comprei o caderno inteiro, cheguei em casa, tirei o miolo do caderno, tirei aquela capa, coloquei a capa nova que eu tinha feito e com esse protótipo foi que eu fiz a visita aos nossos clientes. E no lugar de vender para os outros, o senhor foi vender para o senhor mesmo? Iria vender para mim. Mas continuei tendo a resistência da família, que estava deixando o certo pelo duvidoso, que de fato era. Mas para quem tem fé, acredita em Deus, ainda mais que eu sempre acreditei que Deus estava comigo desde aquele primeiro momento, eu nunca tive dúvida de que iria dar certo, tá certo? Então eu tinha duas opções, continuar ou não continuar. Aí foi quando um dia eu reuni a família e eu decidi, bati o martelo, eu vou fazer o caderno. E para fazer o caderno eu teria que deixar a representação comercial, porque eu não podia ficar com os dois, com o caderno e com a representação. E a Caderzil nasceu praticamente no fundo do quintal da minha casa, como você bem disse. Era uma área de 80 metros quadrados, 2 funcionários só, e eu comecei a comprar dessa indústria de cadernos que eu representava, a Sul-Americana de Cadernos, o miolo, só aquelas folhas com a pauta. E vinha sem o nomezinho, né? Vinha sem o nomezinho, vinha sem logomarca, vinha sem nada. E chegava aqui, era muito complicado, porque eu chegava aqui, tinha que arrumar, tinha que fazer alguns acertos, eu não tinha máquina, não tinha equipamento, eu não fabricava caderno, eu montava caderno. Entendi. Aí tinha que furar, e para furar esse miolo, não era numa máquina automática, como hoje nós temos. Era com aquela furadeira que vocês vê naquele pessoal que tira xerocópia, na mão, aquilo ali. Ia furando de 10 em 10 folhas para montar o caderno, colocar a capa. E o senhor mesmo fazia isso, sem ajuda, sem ninguém. Então, meus filhos, quando chegavam do colégio, eles almoçavam e iam para lá. Eu botava eles numa mesinha, eles botavam o caderno aqui no meio das pernas e botavam o espiral e tal. E a nossa produção no primeiro ano, lá no bairro do Jardim Paulistano, foram 15 mil unidades. Olha Tudo só. que eu produzia, eu vendi. Praticamente artesanal, né, seu Jonas? Não, praticamente não. 100% artesanal. Tá certo? 100% artesanal.
E terminado o caderno, Poliana, é safra. É como algodão, Sim. é como cana-de-açúcar, é safra. Então, para você ter uma ideia, a caderno só se vende em novembro, dezembro, janeiro e só. O resto do ano você não vende mais caderno. As livrarias e papelarias é que vão vender aquele estoque remanescente que ficaram nelas, nas lojas. Mas a fábrica de caderno mesmo não vai estar produzindo, como hoje a Caderzil está produzindo, para a safra, que é aquilo que a gente chama safra 26, 27, tá certo? Porque senão, quando chegar o fim do ano, nós não temos o produto suficiente para atender a demanda, tá certo? E nesse primeiro ano, que foi 1993, terminada a primeira safra, nós tínhamos uma inflação galopante. Sim. Nós tínhamos uma inflação de 80% ao mês. Então, eu vendi os cadernos, os 15 mil cadernos, recebi o dinheiro, coloquei no banco com um rendimento de 80% ao mês. Diga aí. E todo fim de mês eu pegava meu extrato, eu estava com uma fortuna no banco. Naquela época, que era Cruzeiro Novo, tá certo? E eu me vi na tentação de não mais produzir caderno, viver de renda. Olha só. Aí eu... Deu tão certo que criou um caixa bom. Um caixa bom e ficou aquele dinheiro. Mas um dia, eu deitado, pensei, isso vai acabar. O bom senso Perfeito. me chamou a atenção. Disse, nenhum país do mundo se sustenta com a inflação de 80% e os bancos pagando 80% ao mês de rendimento. Para você ter uma ideia, a poupança hoje está pagando 0,8%. Para vocês terem uma ideia, tá entendendo? E era muito dinheiro. Eu digo, não, eu vou voltar à minha produção, porque isso vai acabar, isso não dá certo. Como de fato acabou. Fernando Henrique se elegeu, Sim. lançou o Plano Real e a inflação voltou gradativamente para o que é hoje, tá certo? Então, eu não... É o que se chama o canto do cisne ali. Eu acabei com o canto do cisne ali. Achava que aquilo ia ser fácil. Assim era muito bom, todo mundo ia viver de renda. Naquela época, pessoas venderam casa, apartamento, Sim. carro, para botar tudo... Estocavam as coisas. Estocavam né? as coisas por conta daquela inflação galopante. Mas, graças a Deus, Deus, mais uma vez, sou grato a Ele, me despertou e me fez ver que aquilo não era viável. Aquilo era humanamente impossível a continuar daquela forma. Então, peraí, vamos puxar o freio que a gente tem que, né, fazer uma espécie de linha do tempo da sua própria história, até para inspirar quem está acompanhando a gente e está pensando em empreender. O senhor teve um estalo, assim, recebeu uma mensagem através da sua fé, acreditou nisso piamente e seguiu, apesar dos contras, digamos assim, dentro de casa. Exato. Tinha a expertise de vendas, porque já era representante Sim. comercial. Fez uma pesquisa ali de mercado com relação ao seu produto e foi tentando fazer o senhor mesmo, com todas as dificuldades, com as possibilidades que tinha e no cenário que existia. E no fim das contas, o senhor ainda teve a sensibilidade de pensar como é que está o mercado financeiro hoje, como é que eu vou, para que rumo eu vou, para que caminho eu tomo. Então, esse foi o começo do seu negócio, com todas essas características e leis do empreendedorismo que a gente sabe que precisa ter, né, seu Jonas? Exato. Isso foi em 1993, 1994. Em 1994, nós saímos de uma produção de 15 mil cadernos para 30 mil cadernos. Nós dobramos a produção e as vendas. Então, tivemos que sair lá do bairro do Paulistano, onde estávamos com 80 metros quadrados, num prédio pequenininho de 80 metros quadrados, uma instalação pequenininha de 80 metros quadrados, e fomos para a Liberdade, na Rua Martim Júnior, para uma instalação de 200 metros quadrados. E ali nós começamos a dobrar a nossa produção. Fomos para 30 mil, para 60 mil, para 40 mil. E gerar emprego e renda, que eu acho que é aí que o empresário nasce, né? Exato. Quando ele começa. Quando nós começamos, em 1993, nós tínhamos apenas 2 funcionários menores, porque não cabia gente adulto pagar salário caro e tal. E meus 3 filhos e minha mulher eram os funcionários da empresa, tá certo? Então, quando nós fomos para a Liberdade, já começamos a contratar mais gente, porque a produção também foi dobrando. E mesmo saindo de um espaço de 80 metros quadrados para um espaço de 200 metros quadrados, mesmo assim, a demanda foi aumentando muito mais do que aquele espaço que nós estávamos. Então, foi preciso alugar alguns imóveis vizinhos e adjacentes para atender o estoque de produção e o estoque de matéria-prima.
ainda no bairro da Liberdade. E, finalmente, nós, no ano de 2000, não tinha mais nenhum imóvel para alugar, nem para vender. Nós saímos da Liberdade e fomos para a Avenida Assis Chateaubriand, 2590, onde estamos instalados até hoje. Olha só, e quantos funcionários, qual a dimensão da Caderzi hoje? A Caderzi, como disse a você há pouco, nós fomos dobrando a produção, mas você dobra a produção até determinado tempo. Chega uma hora que não tem como você continuar dobrando a produção. 15, 30, 60, Sim. 120. Então, nós saímos da Liberdade para o Distrito Industrial, para a Avenida Assis Chateaubriand, com a produção de mais de 200 mil cadernos. E ali começamos a investir. Aí sim, deixamos de ser montadora para ser fabricante. Investimos pesado em máquinas, em equipamentos, contratando gente, tá certo? E nós chegamos ali no Distrito Industrial, no ano de 2000, tá certo? É onde era a instalação de Pneus Teixeira. E nós compramos a instalação, os prédios lá do Pneus Teixeira, e nós saímos de 15 mil para 30 mil, 200 mil, e chegamos antes da pandemia da Covid, 2019, 2020, a vender 5 milhões de unidades de cadernos, tá certo? Antes da pandemia, nós atingimos esse pico. O senhor foi desbravando mercados ao longo do tempo, Desbravando né? o mercado. Começamos a trabalhar nos estados que eu já dominava, que era Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Aí fomos para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, para o Piauí, para o Maranhão, para o Pará, para o Amazonas e para a Bahia. Não chegamos aí, na época, não fomos para Sudeste e Sul. Hoje nós estamos no Sudeste e no Sul. Com muito orgulho, né? Com muito orgulho. É uma empresa genuinamente campinense, paraibana. Para você ter uma ideia, a Caderzi hoje é a 4ª maior fabricante de caderno do Brasil. Quando começamos, éramos a 17ª. Hoje nós somos a 4ª. As 3 maiores estão em São Paulo. Uma na capital, Sim. na cidade de São Paulo, uma em Catanduva, no interior de São Paulo, e a outra em Bauru, no interior de São Paulo, tá certo? E a 4ª é a Caderzi em Campina Grande, no estado da Paraíba, no Nordeste. Agora eu estou com uma dúvida, como é que o senhor faz, então, para administrar uma coisa que se tornou tão grande? Como é que o senhor administra o seu tempo? Como é isso? Veja bem, isso não foi muito difícil, porque eu comecei a contratar pessoas profissionais da minha confiança, pessoas que eu já conhecia e, principalmente, meus filhos. Meus filhos, eles se formaram... Que foram a razão dessa história toda, que né? foram a razão de toda essa história. Adriano Cabral, meu filho mais velho, é engenheiro mecânico, já fez mestrado, doutorado em produção, em custos, tá certo? Ana Paula, minha filha mais velha, fez administração de empresas. E Patrícia, a mais nova, administração de empresas, cuida da parte financeira, Adriano da parte de produção, e Patrícia Cabral fez psicologia. Ela não gostou muito do curso de Painha. Eu quero ir para dentro da empresa, eu quero trabalhar com vocês. E hoje é a responsável por essa belezura que você vê por aí, que é a coleção da Caderzi. Cada ano vem se superando. Linda. Então a Patrícia é responsável por essa coisa maravilhosa que é essa coleção da Caderzi. Então, meus filhos hoje estão no comando de diretoria e abaixo deles, de mim e deles, estão os nossos gerentes. Nós temos 8 gerentes, tá certo? Produção, venda, setor de contratação de pessoal, recursos humanos. Então, cada setor tem seu gerente. São pessoas altamente qualificadas, que nós investimos muito neles, são pessoas a quem eu devo também, porque quero deixar bem claro também, Poliana, porque ninguém sai de onde nós saímos e chega onde nós chegamos sozinho. Nós temos primeiro a inspiração, o cuidado de Deus e depois de pessoas ao nosso redor. Eu não quero aqui eu e eu. Talvez eu tenha sido a pessoa mais importante no processo, que deu o pontapé, que acreditou, que Deus me orientou e me guiou, tá certo? Mas essas pessoas são muito importantes e sem elas, certamente a Caderzi não seria o que é hoje, desculpa. O senhor tem essa visão tanto de empresário quanto de gestor de pessoas, pelo que eu estou analisando aqui na nossa conversa, né? E aí eu vou para o lugar
desse podcast, porque também ele nasceu, que é falar do SESI e do SENAI. Eu queria muito que o senhor relatasse para quem está em casa acompanhando o nosso podcast a importância dessas instituições para uma empresa, seja ela pequena, média ou de grande porte como a sua. Tanto o trabalho do SESI, né, do cuidado com o colaborador, com a saúde do colaborador, do trabalhador, e quanto o SENAI, com relação a avanço na tecnologia da própria indústria. Poliana, veja bem, o SESI e o SENAI sempre foram importantes para a indústria, seja a indústria paraibana, nacional. Cada estado tem sua federação, tem seu SESI, tem seu SENAI. E aqui na Paraíba, especificamente, quero me ater à Paraíba, onde nós estamos, o SESI e o SENAI sempre foram importantes para a indústria paraibana. Principalmente hoje, nessa nova era da administração Cassiano. Não estou dizendo que lá atrás não foi importante, foi, mas hoje, sim, Cassiano, como presidente da Federação das Indústrias, deu uma nova dinâmica tanto ao SESI quanto ao SENAI. E o SENAI e o SESI hoje estão se modernizando, está se profissionalizando. A Federação das Indústrias está investindo nesse setor que é altamente importante para as indústrias paraibanas, seja ela qual for, caderno, construção, confecção. O SESI e o SENAI têm o SESI através da área social, com educação, com lazer, com saúde, e o SENAI na área de industrialização, na área de maquinários e equipamentos e formação de mão de obra, que é muito importante, Poliana. Nós estamos com uma dificuldade, sim, muito grande de mão de obra hoje. E o presidente Cassiano ficou bem atento a isso e atendendo até uma demanda de nós, sindicatos, patronais, e está, como disse há pouco, inovando o SENAI para formar profissionais para a indústria. Então, o SESI e o SENAI são parceiros fantásticos para a indústria paraibana. E estão vivendo um novo tempo, né, Sr. Jonas? Estão vivendo um novo tempo, como disse, principalmente de 2 anos para cá. É outra história, tá certo? Não quero entrar no mérito da questão, para trás, nem para frente, mas hoje o SESI e o SENAI quebrou um paradigma, sim, que era a indústria precisar e eles não chegarem sempre porque estavam quase que sucateados. A CNI fala muito dessa questão da falta de mão de obra, acho que não só para a construção civil, mas para vários setores da indústria. Como é que o senhor tem sentido esse reflexo na sua empresa? Poliana, infelizmente nós estamos com um problema muito sério em contratar. Tanto a indústria, o comércio, o serviço, e existe uma variante de problemas para isso, para que isso ocorra. Uhum. Eu não quero entrar no mérito da questão, que é esse fator ou aquele fator, mas para você ter uma ideia, eu estou precisando contratar gente para trabalhar na Caderzinho e não estou conseguindo. Em todos os setores isso acontece? Em todos os setores, principalmente naquele setor de, vamos chamar assim, de chão de fábrica. O que é chão de fábrica? Aquele funcionário que vai lidar diretamente com o maquinário, com a máquina, tá certo? Perfeito. Às vezes não aparece, e como as máquinas hoje elas estão muito na base do computador, tem que ler, tem que saber ler aquilo ali, entendeu? Robotizadas, digamos assim, né? Exatamente. E eles não estão atualizados com isso. Então, a indústria hoje, não só de Campina Grande, da Paraíba, do Nordeste do Brasil, estão com muita dificuldade para contratar pessoal. Eu não vou nem dizer especializado, porque às vezes a gente pega o funcionário que ele não é nem especializado naquele setor que está sendo contratado. Mas nós da indústria, especialmente nós da Caderzinho, nós vamos ao pouco ensinando a ele, pegando um funcionário, o encarregado do setor, o supervisor do setor, e vai ensinando aquela profissão a ele. Porque foi esperar que ele venha feito naquilo que ele sabe, nós não vamos conseguir. Com relação a essa articulação da própria federação em relação a esse tema e outros temas que são de interesse da indústria, como é que o senhor tem visto esse novo tempo? Olha, como bem você disse, é um slogan fantástico, é um novo tempo. É um novo tempo que nós estamos vivenciando, tá certo? A Federação das Indústrias, não só com relação a SESI e SENAI, mas até no relacionamento interpessoal da presidência com os conselheiros, com os industriais. Realmente, como você disse, é um novo tempo. É um novo tempo muito
bom, é um novo tempo muito proveitoso que a indústria paraibana está, eu não vou dizer em céu de brigadeiro, mas está se aproveitando desse novo tempo, está dando continuidade às suas indústrias, apesar esse problema financeiro, político, tributário, que o país tem travado o desenvolvimento, que tem travado do país, o desenvolvimento, né, que é muito grande. Por falar em desemprego, em desenvolvimento e tributário, Poliana, eu vou lhe dar uma informação aqui que você talvez vai ficar até estarrecida. Por favor. Para você ter uma ideia, um caderno, que quem usa caderno é aluno, e geralmente aluno pobre, tem uma carga tributária de 48% de impostos. Olha só. Acredite se quiser, tá certo? Se não for, caderno, não é porque eu fabrico caderno, a Cadesil fabrica caderno, que queria isenção de impostos. Não, mesmo porque empresário não paga imposto. Quem paga imposto, Poliana, é o consumidor final. O empresário é um agente arrecadador do Estado, seja ele municipal, estadual ou federal. Mas quem paga o imposto de fato e de direito é o consumidor final. Então, aquele aluno pobre da periferia é quem está pagando esse imposto de 48% no caderno. Quando isso deveria ser por educação, para a educação, para o desenvolvimento do país, ter um imposto zero, ou que não fosse um imposto zero, mas um imposto compatível, um imposto em torno de 4%, 5%. Porque nenhum país, Poliana, se desenvolve com educação. Vou lhe dar um exemplo. Sem educação, né? Sem educação. Vou lhe dar um exemplo. Veja o que era a Coreia do Sul há 40 anos atrás. Quem era o Brasil há 40 anos atrás. Quem é a Coreia do Sul hoje e quem é a Coreia do Sul. Anos-luz, né, na nossa frente. Pelo amor de Deus, a Coreia do Sul investiu pesado na educação. Veja o desenvolvimento da Coreia do Sul. Um país do tamanho da Paraíba. Sim. Veja o tamanho da Coreia do Sul. Veja a economia da Coreia do Sul. Por quê? Porque investiu pesado na educação. E quando eu digo investir na educação, os governos, não quero entrar no mérito da questão, de direita ou de esquerda, nunca investiram em educação. As nossas universidades hoje, sejam estaduais, federais, elas estão sucateadas. O professor não tem estímulo. Os alunos, infelizmente, também não querem nada, picham, quebram, depredam, e está uma bagunça. Então, precisa, para evoluir com essa educação, diminuir essa carga tributária, não só do caderno, mas todo aquele material que diga respeito à educação. O caderno, o lápis, a borracha, o laboratório, tudo, do jardim à universidade. Essa é uma pauta muito nobre, viu, seu Jonas? Inclusive porque o senhor, como desbravou outros mercados, acabou furando outros espaços do nosso país para botar a Cadesil, deve ter sentido alguma resistência por ela ser uma empresa nordestina, paraibana. Quero que o senhor compartilhe essa experiência também. Veja bem, Poliana, você bem disse. Você não tem ideia do que eu e minha família passou quando, no jargão bem popular, nós colocamos a cara de fora. Sim. Quando dissemos, a Cadesil está aqui. As grandes caderneiras, foi terrível. Eles começaram a baixar preço, a perseguir, e começou a haver... Nós tivemos muita dificuldade. Porém, nós tínhamos um combustível muito forte no nosso motor, que foi, primeiro, a fé em Deus, a proteção de Deus e a nossa fé que nunca acabou, de que nós íamos superar aqueles momentos, como de fato nós superamos. Hoje, nós estamos concorrendo em pé de igualdade e os produtos da Cadesil, desculpe a minha modéstia, mas não deixa nada a desejar. Imagina. A melhor caderneira do Brasil, o melhor produto fabricado por qualquer indústria do Brasil, tá certo? Então, a Cadesil é conhecida pela qualidade, Sim. Tá certo? Então, hoje a Cadesil, quando se fala Cadesil, não só nos nossos fornecedores, não só nos nossos clientes, como de uma forma geral. Os produtos Cadesil, aonde chega, graças a Deus, ela brilha. O produto brilha. E vai furar o mercado internacional também. Olhe, que a gente teve naquela missão em Portugal no fim do ano passado, o senhor junto com outros
né, industriais paraibanos, essa missão liderada pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba. E aí, seu Jonas chegou lá, minha gente, foi olhar preço de máquina na Feira Internacional de Portugal, né, da indústria, visitamos a Apex. Então, eu queria que o senhor compartilhasse essa experiência e dissesse aí, né, desse um spoiler se a Cadesil vai estar mundo afora também. Poliana, foi mais um passo importante que o nosso presidente Cassiano deu, foi formar essa comissão de empresários industriais paraibanos e nos levar até Portugal para aquele evento. Você lembrou bem, e até eu participei lá e comprei uma máquina lá, tá certo? E foi muito bom. E nós estamos montando lá na Cadesil um departamento para cuidar dessa parte de exportação Perfeito. de caderno, começando aqui pelo Mercosul, já que agora tem essa isenção tributária, e depois talvez nós possamos chegar à Europa, Estados Unidos, quem sabe. Que bom que ela chegue lá, porque ela tem, como o senhor bem falou, qualidade, mérito Sim, para isso, né? Sim, sim. Para finalizar, olha aqui o que chegou para a gente ver. Foram os primeiros esses aqui? Os primeiros cadernos. Olha, esse aqui eu lembro que esse parece muito com aquela coleção da Clique da Tilibra. Lembra? Isso, Clique da Tilibra, aqui. que era foto, isso. Tá vendo? Olha só que... Isso é história para contar, né, seu Jonas? Isso é história para contar, isso aí está no nosso museu. Que coisa boa. É muito bom olhar no retrovisor e ver que a história valeu a pena, né? Então, Poliana, Conte aí. Deixa eu contar aqui para o pessoal. Esse caderno, como vocês podem observar, é um caderno que não tem uma capa. Ele está brilhando aqui, Sim. tá certo? Ele está brilhando porque isso é um plástico, tá certo? Então, quando eu lancei, disse há pouco, era um caderno que não tinha... Ele tem esse plástico, tá certo? Tem essa bolsa aqui, tá certo? Tem essa bolsa aqui. E aqui ele tem esse botão que fecha. Então, isso aqui foi o pulo do gato, como se diz aqui no Nordeste. Nenhuma outra empresa tinha esse produto. Só porque tinha a bolsinha. Só porque tinha a bolsa, fechava e ela é de plástico, tá certo? Então, isso aqui é o primeiro caderno fabricado na Cadesil. Vocês podem observar que o papel está esmaecido, a folha está esmaecida, tá certo? Tinha calendário, tinha muita coisa aqui. E esse aqui, como você bem disse, era da época do Clique, que se colocava foto. Eu lembro que tinha Ana Paula Arósio, não era? Isso. Na frente. Minha irmã tinha aí, por isso que eu lembro. Então, esse caderno aqui foi onde tudo começou. Porque se eu não tivesse feito diferente... Agora deixa eu chamar a atenção. Agora é outro segredo, né? Agora deixa eu chamar a atenção. Fazer a diferença. Alguém que queira empreender, ouça um conselho de 33 anos de experiência. Se você pretende empreender, não vai empreender concorrendo com marcas grandes fabricando o mesmo produto. Você não vai sair do lugar. Faça algo diferente que não exista no mercado. Foi o que nós fizemos com esse caderno aqui. Por isso que nós estamos aqui hoje. Perfeito. Vamos para um bate-bola para encerrar nossa conversa. Sim. Junto aqui com sua história, os seus primeiros cadernos da Cadesil. Então, eu vou perguntando, vou dando um desafio e o senhor vai solucionando, completando a frase. Vamos lá, tá? Se eu tiver um sonho para empreender, o que é que eu faço? Primeiro, você tem que definir o que é que você quer. Indústria, comércio ou serviço? Segundo, pesquisar. Eu vou para a indústria, vou fazer o quê? Quem é que está produzindo, quem é que está vendendo? Eu vou para o serviço, eu vou montar o quê? Um salão de beleza, vou montar vou ser advogado, como é que está o comércio, como é que está a concorrência? Para o comércio, eu quero montar um supermercado de bairro. Quantos supermercados de bairro já tem naquele bairro? Como é que está a concorrência, como é que estão os preços? Não se faz nada hoje sem pesquisa de mercado, seja de produto, seja de preços. Perfeito. Comecei a empreender, me dei de cara com o primeiro desafio. E aí? Desisto? Não. Veja bem, a água, ela desce no rio. Se ela encontrar uma barragem, ela vai ficar temporariamente presa ali. Mas ela vai procurar um caminho, que naturalmente vai ser o sangrador daquela barragem, e ela vai começar a escoar e voltar para o seu curso normal. Então, se eu tivesse desistido no primeiro desafio, na Cadesil, eu não estaria aqui hoje. Você tem que, primeiro, chegou o desafio, procure
resolver aquele desafio. Se você não for capaz de resolver aquele desafio, vá para o seu quarto, dobre seus joelhos e procure Deus, que Ele vai te dar a solução para o teu desafio, a solução para o teu problema. Perfeito. Empreender no Brasil é difícil, mas... Poliana, eu costumo dizer que o empresário nacional, ele plagiando o grande Euclides da Cunha, quando ele diz que o nordestino é, antes de tudo, um forte, o empresário brasileiro é, antes de tudo, um teimoso. No entanto, o empresário, por que ele é teimoso? Porque sobreviver num país como o Brasil, com a carga tributária que nós temos, sobreviver no Brasil com a insegurança jurídica que nós temos, sobreviver no Brasil com a violência que nós temos, com a infraestrutura que nós temos, isso tem uma vantagem para o empresário brasileiro. Ele é mestre, ele é doutor em empreender. Aonde ele for, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, para onde ele for, ele vai dar show. Para isso, o empresário brasileiro dá show, porque ele é passado na bigorna, ali onde bate o ferro para ele derreter. Perfeito. E para viver um novo tempo na indústria brasileira e paraibana, o que é que precisa, na opinião de Jonas Cabral? Precisa de tudo bom senso. Não é porque eu vejo que alguém fabrica um produto e eu passo na porta da indústria dele e vejo 2 caminhonetes novas que vou achar que aquele cidadão está ganhando rios de dinheiro e eu vou fazer a mesma coisa que ele faz. Eu não sei o que é que ele tem fora aquilo ali, o que é que ele produz, se ele tem outra renda. Você tem que fazer pesquisa de mercado, saber se você está no caminho certo, pesquisar preço, pesquisar custo, pesquisar tudo isso. Quando você chegar finalmente ao denominador comum, aí você pede discernimento novamente a Deus, que Ele vai dar uma luz para o teu caminho. Perfeito, seu Jonas. Olha, antes de agradecer, parabenizar pela sua história, pelo seu legado. Acho que o seu objetivo foi atingido com sucesso, deixar essa história bonita para a sua família, e não só para a sua família, deixar esse orgulho para a Paraíba, que é a Cardesil. Muito obrigada, viu? Poliana, eu que agradeço a gentileza sua de convidar-nos para representar a Cardesil aqui nesse podcast, tá certo? E dizer que estamos à disposição da Federação das Indústrias, à sua disposição, e mais uma vez parabenizar o presidente Cassiano pela grande iniciativa que ele fez por esse espaço que nós estamos usando neste momento. Muito obrigado. Muito obrigada, seu Jonas. E a você que nos acompanha, até o próximo PodFaz. PodFaz. Apoio SESI e Senai.